Você também participa através do nosso Vida Melhor Oficial, nosso canal no Instagram. Você manda a sua pergunta, já vai ter lá a foto, o post, e você manda a pergunta que já o nosso especialista responde e tira todas as suas dúvidas sobre ronco ou até mesmo apneia. Às vezes você sabe que ronca, porque ronca muito alto, porque incomoda. Às vezes você ronca com uma frequência, mas é um ronco leve, baixinho. Talvez você só acorde muito cansado, não sabe o que está acontecendo, né? Gente, isso tudo pode ser de fato sinal de alerta. Tem ainda aqueles que sentem a falta de ar no meio da noite, a tal chamada apneia. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, porque como eu falei, é muito sério, né? Essa condição, ela pode comprometer a sua saúde como todo. E é por isso que a gente fala hoje com um especialista nesse assunto, que é o otorrinolaringologista, Dr. Fernando Balsalobre. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Cláudia. Uma alegria te receber, viu? Vamos sentar, doutor, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, que, como eu já adiantei, é um assunto que eu gosto muito. Aliás, eu já estive no consultório do Dr. Fernando Balsalobre para tentar entender o que a gente pode fazer se ronca, se tem apneia, né? Porque até então eu roncava. Um pouquinho demais até. E isso, claro que incomodava o meu marido, mas começou a me incomodar, porque eu falei, gente, eu tô roncando? Que chato. Aí eu descobri que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Pois é, a incidência de ronco no mundo, né, na população em geral, é muito grande. Nós estamos falando aí de pelo menos 30%, 40% das pessoas que têm algum índice, pode ser de um ronco primário e evoluindo na doença, a gente pode ter aí a apneia do sono, que passa a ser aí um problema um pouco maior do que apenas aquele problema de barulho, né? Para saber se a gente ronca, o exame adequado é qual, doutor? Pois é, primeiro a gente tem que fazer uma avaliação individualizada de cada paciente, entender de fato quais são as principais queixas desse paciente, se ele tem alguns indícios que sugerem uma obstrução da via aérea durante o sono, se o sono dele é um sono reparador, se ele acorda disposto, se ele tem alteração de memória, se ele tem uma facilidade durante o dia em ficar mais sonolento. E o exame complementar seria a polissonografia, aquele exame onde o paciente ele vai dormir em um laboratório do sono, tendo vários parâmetros monitorizados. Então a gente vai ter uma monitorização da saturação do sangue, frequência cardíaca, frequência respiratória, um hipnograma que vai ver as fases do sono, e através desse exame a gente vai ter de uma maneira bastante detalhada a existência ou não de algum distúrbio do sono. Perfeito. Polissonografia é um exame que eu já fiz, é muito mais tranquilo do que a gente imagina. Sei que nem sempre você consegue marcar uma polissonografia, se você só tem condições de ser atendida através do Sistema Público, né, de Saúde, Sistema Único de Saúde, que funciona muito bem, diga-se de passagem, mas às vezes a gente sabe que demora um pouco. Eu descobri com o teu irmão, um aplicativo. Ele é pago, mas é barato, não é caro não. Você paga uma vez por ano e você deixa lá, que grava o nosso sono, inclusive todos os sons, tudo que acontece durante a noite. Já falei desse aplicativo para vocês. Acho até que existem outros. Então dá uma buscadinha aí na loja do seu celular e coloca lá ronco, que vão aparecer outras opções. Vale a pena, porque só a gente também ouvindo o barulho do nosso ronco pra gente falar, Deus do céu, eu preciso tratar isso, que o negócio é feio, né? Pois é, nós estamos comemorando dia 14 de março agora, o Dia Mundial do Sono, né? Então é um marco para a medicina de uma maneira geral, porque nós estamos dando cada vez mais ênfase ao sono. Se a gente considerar que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né, Cláudia? Então a gente dava muita atenção no que acontecia enquanto nós estávamos acordados, mas durante o sono, cada vez mais, nós entendemos que é uma fase primordial para a nossa saúde. Perfeito. Você falou que a apneia é uma condição preocupante, perigosa, né? Que pode trazer aí comorbidades. Mas o próprio ronco, que seria algo, não tão perigoso, ele também é muito prejudicial para a qualidade do sono, não é, doutor? Porque antes de tratar essa questão, eu acordava cansada, o que foi resolvido depois do tratamento. Veja bem, o ronco eu faria uma associação, é a ponta do iceberg.
É o que a gente consegue objetivamente perceber que alguma coisa nesse sono não está muito legal. Mas para baixo, quando a gente começa a investigar melhor, a gente começa a ver que não só o ronco ele está presente, mas que também pode haver dessaturação do sangue, picos de pressão. Então isso a longo prazo vai aumentar riscos cardiovasculares, a gente está falando de aumento de incidência de acidente vascular cerebral, infarto agudo de miocárdio, né? Aqueles colapsos cardíacos, tudo isso aí. Então, para esses pacientes, para todo mundo que ronca, é um alerta para a gente investigar melhor e saber se o problema é apenas uma questão mais de incômodo para quem dorme com essa pessoa, ou se atrás disso tem alguma coisa mais importante. E de fato, quando a gente ronca, ou quando a gente tem uma apneia do sono, o nosso sono ele fica muito fragmentado, a gente não consegue de fato relaxar, né, Cláudia? A gente fica fragmentando o tempo todo, são despertares inconscientes, não é que a gente acorda, mas que a gente superficializa o nosso sono, e isso vai fazer com que no final de uma noite inteira, que era para a gente relaxar e descansar, a gente acorda aquela sensação de, poxa, eu poderia ter dormido um pouquinho melhor ou um pouquinho mais. Completamente diferente do que a maioria das pessoas pensa. Fala assim, nossa, ele está dormindo tão profundo, tão gostoso que ele está roncando. Não é assim. Quem ronca não está dormindo tão gostoso quanto a gente imagina. Né? Existem tratamentos para o ronco e, obviamente, para a apneia. Quais são os principais tratamentos que existem hoje? Os 3 principais tratamentos, a gente vai pensar em tratamentos cirúrgicos, que são cirurgias que envolvem tanto a parte de respiração nasal, quanto também as faringoplastias, que são cirurgias que visam justamente ampliar a via aérea e evitar o colabamento dela durante o sono. Então, existem os tratamentos cirúrgicos e os não cirúrgicos. Dos não cirúrgicos, nós temos principalmente os aparelhos intraorais para apneia do sono, que são aparelhos parecidos com aparelhos de bruxismo, que mantêm a nossa mandíbula em posição, evitando esse colapso também. E para casos mais graves, moderados a graves, o CPAP, que é aquela máscara que a gente indica que tem uma traqueia, um aparelhinho, que vai dar uma pressão positiva, vencendo assim o mecanismo de colabamento da via aérea na altura da faringe. Perfeito. Eu estive conhecendo esses dias uma empresa muito famosa, uma indústria de laser, e eles me apresentaram um tratamento para ronco que eu achei muito interessante e inovador, que é com um laser intraoral, né, que vai pegando exatamente essa parte da faringe, seria? Sim. Para trabalhar aquela musculatura, né? Porque eu percebo que a gente vai envelhecendo e vai roncando mais. A gente vai ficando mais flácido internamente. Vamos entender o mecanismo de apneia como um canudo mole com milkshake muito espesso. No momento que a gente vai puxar aquele líquido, acontece um colabamento e você trava a passagem desse milkshake. Na via aérea é a mesma coisa, então com o envelhecimento a gente vai fragilizando mais pela própria perda de musculatura que envolve a faringe, e no momento da inspiração acontece um colabamento dessa via aérea e aí uma parada respiratória. Então esses dispositivos, essas técnicas... Isso seria um tratamento, né, de laser não invasivo, porque é indolor, porque é mucosa, né? Justamente, você vai levar uma certa fibrose daquela musculatura e daquela mucosa, evitando assim o colabamento. Interessante. Olha, eu amo medicina porque é uma ciência em evolução, né? Ela não para nunca, descobertas a cada minuto, isso é maravilhoso. Então já a gente vai falar mais sobre ronco e apneia. Me dá uns minutinhos. Se você já tem alguma dúvida, se você quer contar a sua história, a história do marido, do avô, da avó, manda pra gente lá no Vida Melhor Oficial. A gente tem sempre um monte de coisa para conversar aqui. Falamos um pouco de ronco, mas vamos falar de apneia, que você disse que é perigoso, né? Apneia é exatamente o que, doutor? É uma parada respiratória durante o sono. Com o relaxamento do nosso corpo, existe então esse colapso, esse colabamento da via aérea, e a gente tem uma parada respiratória. Nesse momento, iniciam
alterações no teu organismo. O corpo fala, ó, se você não acordar, você vai ter uma parada cardíaca. Então, você libera adrenalina, você tem uma descarga de adrenalina no teu organismo para você justamente superficializar o sono, para você retomar a respiração, porque senão você morre. E existem trabalhos já mostrando o aumento de incidência de morte súbita em pacientes apneicos. Então, não dá tempo de fazer essa correção, pacientes apneicos graves, e ele acaba tendo uma parada cardíaca e morre. Então, Será que é por isso que, de vez em quando, eu tinha, talvez quem está assistindo tem também, sente o coração disparando do nada no meio da noite? Isso pode acontecer, existirem Aí a gente pensa que está tendo um pesadelo? Isso, que você acorda Levando um susto. sufocado, com um ataque cardíaco, com um mal-estar. Isso Olha. tem associação com a apneia do sono, sim. Tem que pesquisar, viu? A Nayara Tomás, ela faz uma pergunta. Boa tarde, doutora e Claudinha. Boa tarde, Nayara. Meu neto de 8 anos ronca quase todas as noites. Criança também pode ter apneia do sono? O que devemos observar? Sem dúvida, a apneia do sono ela não está restrita a adultos e idosos. E por que ela acontece, então? Na criança ela tem um mecanismo um pouquinho diferente do que no adulto. Geralmente a apneia na criança ela está associada ao aumento das amígdalas e da adenoide, que são aquelas bolinhas que a gente vê no fundo da garganta. A criança ela tem uma via aérea menor, então uma garganta menor e com as amígdalas maiores. Essas amígdalas aumentadas podem ser, ou geralmente são, um dos principais fatores aí que levam a criança a ter esse quadro de respiração bucal, de ronco e também de apneia do sono. Tá, e o que ela deve observar? Não é normal ninguém respirar pela boca. Ponto. Começa por aí. Se essa criança é uma criança respiradora bucal, ela tem que ser avaliada por um otorrinolaringologista, eventualmente complementando com uma avaliação com o dentista também, com o odontopediatra, e também avaliar como é que é o padrão de sono dessa criança. Essa criança, ela é muito sonolenta durante o dia, ela tem dificuldades escolares, ela está com alguma deficiência de crescimento, porque a gente sabe que é durante o sono que a gente produz o hormônio de crescimento, né, Cláudia? Então, uma criança que dorme mal é uma criança que cresce mal também. Então, precisa ser avaliado e tratado. Perfeito. Doutor, quem dorme com a boca um pouquinho aberta, não totalmente, né? Necessariamente está respirando pela boca? Geralmente sim, Cláudia. A respiração, a gente fala que o nosso sono tem que ser de boca ocluída, boca fechada. Mas quando a gente relaxa, Acontece uma certa abre, ó. hipotonia. mas quando a gente vai ficando mais velho, né? Mas a maior... Bonito não é, mas a verdade é que é assim mesmo. Pois mas a maior parte tem que ser uma respiração nasal. Isso aí Mas não é porque relaxou, abriu a boca que vai respirar pela boca. não necessariamente, não necessariamente. Nesse caso seria interessante que eu já vi vendendo naqueles sites, Shopee, AliExpress, essas coisas todas aí, uns negócios que prendem a boca assim. Você já viu isso? É um pouco questionável em relação à indicação, né? Porque, por exemplo, uma criança que tem uma adenoide muito grande, né, que é uma massa que fica lá na transição do nariz com a garganta, se você tapar a boca dela, você vai obstruir ela de uma maneira geral. Então, Mas um adulto, por exemplo, que respira bem, que não tem nenhum problema respiratório, e quando dorme, relaxa e abre a boca, ele tem benefícios se ele dormir com alguma coisa que fecha a boca dele? existem mecanismos de você também, fono e fisioterápicos, de você fortalecer a musculatura perioral, né, a musculatura ao redor da boca, para que você mantenha os lábios fechados durante a respiração. A bandagem é uma dessas técnicas, mas precisa ser bem indicado, geralmente por uma fisioterapeuta ou uma fonoterapeuta. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada Nayara, Priscila Scolari. Olá, boa tarde, já tentei de tudo. Travesseiro especial, dormi de lado, até perdi peso, mas continuo roncando. Existe algum tratamento definitivo ou vou ter que conviver com isso para sempre? Perfeito, é justamente isso que a gente fala de individualizar, a gente precisa entender o porquê que ela está roncando, né? Sempre a perda de peso ela vai ser um aliado à melhora do ronco e apneia, mas nunca é só a perda de peso,
nem sempre ela vai ser o suficiente para você parar de roncar. Por isso que você precisa entender a anatomia dessa via aérea, se essa pessoa tem, esse adulto no caso, tem uma amígdala grande, uma base de língua grande, saber se é um bom candidato para cirurgia, enfim, classificar e estratificar esse sono para saber se eventualmente vai se favorecer com aparelho intraoral ou com um CPAP. Então, solução sempre tem. A gente precisa entender e saber qual a melhor solução para você. Mas é interessante que você falou, porque eu mesma observei assim, estava roncando, né? Vamos pensar assim numa escala de 0 a 10, roncava 80, 90 às vezes. E aí eu usei o aparelho intraoral. Caiu, não zerou, tá? Caiu tipo para 25, tinha noites que 10, noite que 15. Aí eu emagreci 8 quilos. Aí agora eu não ronco mais. Exatamente. Sempre. Mas a junção das duas coisas, né? Então, põe o aparelhinho, que também me ajuda, porque tá ali segurando para não quebrar meus dentes, porque eu tenho bruxismo, mordo tudo, né? E aí, parei de roncar, porque também emagreci. Então, foram as duas coisas, Com certeza. A perda de peso sempre vai ser um aliado, não só para o sono, né, Cláudia, mas para a saúde geral. Mas agora eu quero fazer esse fortalecimento também, né, que eu acho que é importante. Eu gostei muito dessa proposta do laser intraoral. Já fiz laser intraoral até para rejuvenescimento de contorno facial, que é bárbaro, sabe? Que você faz por dentro da boca, não dói, e te ajuda também nesse tônus muscular. Essas tecnologias são interessantes, né? A gente está em constante evolução, né? A medicina busca sempre associar tecnologia com eficiência de tratamento, né? Perfeito. Então é muito promissor. Então, buscar a solução aí, viu, Pri? Um beijo para você. Próxima pergunta na tela. Evelyn Bruna. Meu marido começou a usar um daqueles aparelhos que colocam no nariz para dormir e diz que se sente melhor. Ele ainda precisa ir ao médico? Acho que provavelmente a gente está falando do CPAP, né? Que tem aquela máscara nasal e que é um dos tratamentos padrão ouro para a apneia do sono. Ele provavelmente deve se sentir melhor porque a qualidade de sono dele melhorou. Tem pacientes que a gente recomenda, testa esse aparelho, você vai ficar um mês com ele, vê como é que tá, e na primeira noite ele liga, ele fala, olha, esse aparelho não sai mais da minha casa, não tem como eu ficar mais sem ele, porque ele falou, há anos que eu não sonhava. Começou a sonhar de novo. Uau. Há anos que eu não Agora acordava. tem gente também que não se adapta de jeito nenhum, né? Já encontrei pessoas que falam, Deus me livre. Por isso que a indicação precisa ser... Eu não conseguiria me adaptar, porque eu durmo com o rosto para o Exato. travesseiro, né? Não dá. Então a gente precisa entender toda a questão individualizada desse paciente para que a gente consiga fazer um tratamento e uma adesão desse paciente ao tratamento que a gente está propondo, né? Então, ele ainda precisa, né, ir ao médico? Sim, ele ainda precisa para a gente saber se esse aparelho, existem dados dentro do CPAP que a gente consegue avaliar, o próprio aparelho registra tempo de uso, escapes, controle de apneia, está sendo eficaz, se não está sendo eficaz. Então a gente consegue fazer uma leitura das noites de sono desse paciente e eventualmente fazer uma regulagem desse aparelho para que ele efetivamente trate aí o seu ronco e apneia. Maravilha. Obrigada, Evelyn. Próxima pergunta na tela, vamos lá. É da Duda Bastos. E ela diz, olá, tudo bem? Meu marido ronca muito e sempre acorda cansado. Parece que ele está tendo apneia do sono. O que ele pode fazer para tratar? É possível curar a apneia? Pois é, isso que a gente comentou. Ele precisa fazer uma avaliação e um estudo desse sono. A depender da classificação dessa apneia, a gente pode pensar em um tratamento eventualmente cirúrgico ou não cirúrgico, né? Para casos graves de apneia, pensando naqueles indivíduos que não têm uma proposta cirúrgica, o CPAP ele vai muito bem, né? E ele tem uma proposta curativa dessa apneia. Agora é muito interessante as pessoas levarem a sério isso, né? Porque tem muita gente que sabe que tem, que já fez estudo e não faz nada. Isso é grave, porque a gente falou aqui, mas eu vou passar aquela caneta, marca-texto embaixo. Pode levar à morte súbita durante a noite. Exato. A gente está falando de estudos, N estudos, muito bem desenhados, documentados, padronizados, e que a gente tem força científica para afirmar que pacientes apneicos graves,
eles têm uma sobrevida menor quando não tratados. Obrigada, Duda. Vamos tratar o marido aí, tá? Próxima pergunta na tela é da Karen Vasconcelos e ela diz: olá, ouvi falar que alguns exercícios para a boca e a garganta podem ajudar a diminuir o ronco. Isso é verdade? Quais são os exercícios indicados? Certo, existem alguns estudos que fazem através de físio ou fonoterapia um fortalecimento da musculatura da faringe. E os trabalhos mostram que no momento que esse paciente ele vem fazendo esses exercícios, ele pode sim ter uma melhora, mas quando ele cessa esses exercícios, a princípio volta todo esse problema. Igual a musculação, tá fazendo, tá lá com o músculo firme, parou de treinar, vai ficar mole. Exatamente. Então tem que continuar fazendo pro resto da vida. Ou pensar em alguma outra maneira de tratar isso aí, de uma maneira mais definitiva. Se dá para tratar de verdade, parar de roncar só fazendo exercício de fono, né? Exatamente. Os Mas a gente está pensando para ronco. Tranquilos, não são chatos, né? Ronco e apneia leve, talvez moderada. Mas para apneias graves não seria aí a melhor indicação esses exercícios. Joia. Próxima pergunta, obrigada, Karen. Vitória Soares, praticar natação ajuda na apneia? Prática da natação, como qualquer atividade física, vai te ajudar de uma maneira geral na questão metabólica, na questão de promoção à saúde mesmo. Mas não existe nenhuma evidência de que vai ajudar na apneia do sono. Maravilha. Próxima pergunta, pode ser? Tem tempo? Raquel Lima, doutora, a questão da idade influencia no barulho do ronco? Antes, quando eu era mais jovem, meu marido não reclamava, falava que era baixo, agora ele fala que está muito alto. É justamente o que a gente falou em relação ao enfraquecimento da musculatura da faringe. Com a idade, a gente vai perdendo massa muscular. Isso é natural acontecer, isso é o próprio processo de envelhecimento, né, do nosso corpo. Então, a faringe tende a ficar mais frágil e, dessa maneira, aumentar o quadro de ronco. Ai, me dá mais uns minutinhos, eu vou dar um recado e volto já. Envelhecimento, vai tudo caindo, gente. Aí você fala, tá, mas então eu vou tratar. Trata mesmo, porque se a gente tá falando de ronco e apneia por conta do envelhecimento, por conta dessa frouxidão aí, dessa parte respiratória, né? Você já sabe que tem como fazer, bora fazer. Doutor, vamos lá, voltando para as perguntas, pode ser? Claro. Ó, Sossô, tenho apneia leve, às vezes sinto falta de ar dormindo e parece que não irei acordar, é normal? É uma questão que você tem que ser avaliado, né? Apneias presenciadas, então o companheiro ou companheira presencia a apneia, é um grande indício de que de fato essa pessoa tem apneia. O fato de você acordar sufocado, com falta de ar, também é alguma coisa que sugere bastante um quadro de apneia do sono. Então, eu sugiro que você investigue, passe com um médico otorrino e avalie melhor esse teu sono. Joia, próxima pergunta na tela. Vamos lá, Carolina Nunes. Acordo meu marido quase toda noite com ele sufocando. Ele reluta em procurar ajuda médica. Ele pode ter um mal súbito? Infelizmente, sim, já falamos aqui, né? Exatamente. A morte súbita, que é a parada respiratória seguida de uma parada cardíaca, ela é aumentada em pacientes com apneia grave do sono. Existe tratamento para apneia do sono no SUS? Existe sem dúvida. Então não tem nem desculpa, né? Sim, existe sim. Então busque ajuda, precisa tratar, tá certo? Obrigada, Carolina, e boa sorte aí com o marido cabeça dura. Vamos dar um puxão de orelha nele. Próxima, da Lucineide Moura. Moro sozinha, então não sei se ronco, mas acordo todos os dias cansada. Será que pode ser apneia? Pode ser apneia. Um dos fatores de você acordar indisposto, cansado, sem muita energia, é uma noite de sono mal dormida. Obviamente que você precisa considerar. Às vezes eu atendo mães com bebês pequenos em casa, né? Eu acordei cansado, mas aí você vai ver quanto tempo que você dormiu. Dormiu muito pouco tempo, ficou acordando. Então, a gente tem outros fatores que também entram nos diagnósticos diferenciais para a gente pensar numa noite de sono que não foi reparadora. Mas se você tem condição de dormir bem a noite inteira e ainda assim acorda cansada, poxa, é um sinal de alerta. Pois é, Lucineide, lembra que eu falei do aplicativo? Coloca na lojinha de aplicativos do seu celular, ronco. Provavelmente vão aparecer várias opções. Eu baixei um
que eu acho que nem é daqui do Brasil. Não é caro, é pago. Acho que custa R$ 47 ao ano. Alguma coisa assim. Tem bastante, bastante chama acessível. Snorlab. Snore, escreve assim, S-N-O-R-E, Snore Lab. Procura lá, vê, baixa, que de repente pode te ajudar. Vai gravar aí a sua noite, você vai ouvir o seu ronco. E esses relógios agora, esses smartwatch que a gente está tendo... Mas não é todo mundo que tem, né? Que cada vez está ficando mais popularizado. Mais baratos. Exatamente. Está ficando cada vez mais popularizado esses smartwatch. Existem alguns que já têm a possibilidade de você fazer uma monitorização bem precisa do teu sono. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá, da Júlia Moreira. Como funciona a polissonografia no Instituto do Sono? Já pediram para fazer, mas tenho receio. Posso falar uma coisa, doutor? Júlia, entra no nosso canal do YouTube, Vida Melhor, e coloca assim, polissonografia, Cláudia Tenório, que você vai me ver fazendo a polissonografia. Eu fui lá, eu dormi no hospital, você vai me ver lá dormindo de pijama, se eu não me engano, rosa listrado. Tem tempo essa matéria, tem tempo. Mas eu fui e fiz, porque eu sei que muita gente fala, como é que eu vou fazer isso? Será que... Eu já fiz várias vezes polissonografia. Mas dá uma olhada, é bem antigo esse, só para você ver como é que é. Exato, é um exame super pouco invasivo, super confortável. Não, é zero invasivo. Exato. Zero. Só coloca você vai ter uns monitores mas... e você vai ter uma avaliação muito precisa de como que é o teu sono, né? Existem hoje alguns dispositivos que você consegue fazer uma avaliação também muito boa em regime domiciliar. Então você vai conseguir fazer na tua casa uma avaliação do teu sono e que vai conseguir te dar informações bastante pertinentes a respeito do teu sono e da tua qualidade de sono. Perfeito. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Maria de Fátima Oliveira. Oi, Cláudia e doutor, boa tarde. Meu esposo está em tratamento da apneia do sono, só que ele dava convulsões e o neurologista disse que é epilepsia. Será que é por conta da apneia? Poxa, esse é um dado difícil da gente poder falar que sim ou que não. Uma avaliação com neurologista é fundamental para entender o porquê vem apresentando esses gatilhos para essa epilepsia, né? Mas, de qualquer forma, se ele tem apneia, independente de ter ou não quadros convulsivos, ele tem que tratar essa apneia. São duas coisas que precisam de Exatamente. tratamento, né? Obrigada, Maria de Fátima. Um abraço para você e para o seu marido. Yolanda Tavares, existe alguma forma de prevenir o ronco antes que ele se torne um problema? Sim, sem dúvida. A gente comentou aí que é um dos principais fatores para a gente levar ao ronco e apneia do sono é o ganho ponderal, é o ganho de peso, né? Então, atividade física, se manter aí magro, num índice de massa corpórea bom, isso é um dos principais fatores que vai prevenir o aparecimento do ronco e da apneia. Joia. E esses exercícios da fonoaudiologia, eles são como prevenção também ou não? Cláudia, ainda é motivo de bastante estudo, não tem nenhuma coisa muito bem estabelecida para o tratamento profilático, né, para você prevenir o aparecimento de ronco e apneia. Mas a pergunta da Yolanda é até interessante, porque eu vou te contar a verdade, Yolanda. As pessoas roncam, não estão nem aí que estão roncando, né? E é perigoso. E você está pensando antes, olha que lindo, em prevenção do ronco. Exato. Parabéns. Próxima pergunta na tela. Carlos Eduardo. Doutor, meu pai sempre roncou e agora eu também. Isso pode ser hereditário? A gente sabe que os componentes constitucionais, então, de anatomia, tem sim um fundo hereditário, né? Então a gente percebe que o filho ele mantém alguns traços do pai e da mãe, então ele pode herdar alguma constituição, alguma característica morfológica que sim pode levar aí ao aparecimento do ronco e da apneia. Sabe, Carlos Eduardo, eu tô me lembrando, eu voltei de viagem domingo para segunda, né, no meio da madrugada, e meu marido, muito bonzinho, tirou uma foto minha, linda, com a boca aberta no avião, assim, ó. Tava de capuz, porque eu morro de frio no avião. Gente, eu olhei, eu vi a minha avó paterna, eu falei, vó Nedina, porque exatamente, aí que veio, igual meu pai, igual a mim. Dormindo com a boca aberta, aí a gente coloca a mandíbula lá atrás,
Aí é que é o perigo de roncar mesmo, porque aí Exato. relaxa mais ainda essa parte, né? Justamente. Então tem essas características, uma certa retrognatia, aquela pessoa que não tem tanto queixo, que herda do pai ou da mãe, é um dos fatores também que levam aí, que potencializam o aparecimento do ronco. Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta na tela. Vamos lá. Thalita Nave, boa tarde. Algum alimento ou hábito antes de dormir pode piorar o ronco? Legal essa pergunta porque sim, existem algumas, existe o que a gente chama de higiene do sono. A higiene do sono são hábitos que a gente tem que ter para evitar uma noite de sono mal dormida. Então, a primeira coisa é evitar a exposição a telas, a luminosidade, muita informação logo antes de dormir, tá bom? Isso aí vai deixar o teu cérebro mais excitado, mais ativado. Então eu prefiro uma leitura, alguma coisa menos estimulante. Bebidas estimulantes como café, tudo o que vem da cafeína devem ser evitados. E medicamentos para induzir o sono também, né? A gente sabe que hoje tem várias medicações que são prescritas para induzir o sono. Essas medicações, elas podem potencializar o sono. E o álcool, né, Cláudia? Álcool, a gente percebe aquele final de semana que a gente eventualmente toma um cálice de vinho, alguma coisa, e dá uma dormida depois do almoço, é no momento que o ronco ele aparece de uma maneira mais importante. Álcool tem que evitar sempre, né? Ele está muito glamorizado atualmente, é interessante. Eu fico vendo as séries, os filmes. Parece que ninguém passa mal com bebida, parece que ninguém engorda com bebida, parece que ninguém vicia com bebida, porque o tempo inteiro a pessoa com uma taça de vinho, uma taça de uma... Fico olhando e falo, gente, que loucura, né? Como é um estímulo constante. E você falou uma coisa muito séria, que são esses medicamentos indutores do sono, que também foram prescritos e ainda são prescritos assim, indiscriminadamente, e que já existem estudos muito sérios e prova de que eles são altamente viciantes e alucinógenos, tá? Então tem casos aí de pessoas que saltaram da janela e fizeram outras coisas mais por conta desses medicamentos. Eu tô falando do Zolpidem, que ficou muito famoso. Ah, esse é bonzinho. Pode tomar à vontade? Pode não. Conversa com seu médico. O problema é tão sério que o Ministério da Saúde mudou a classificação dessas medicações, justamente agora exigindo uma receita azul, né? Então, tá tentando restringir o máximo do acesso. Né, doutor? Exatamente, foi um grande ganho. ganho. O povo tava ficando viciado nisso. Justamente. Estava conversando com o meu médico e ele tava falando que tem paciente que começou tomando lá dosezinha pequena de Zolpidem e aí tá num tanto de descontrole que passa o dia inteiro tomando Zolpidem. Exato. Olha que loucura. Exatamente. Então, toma cuidado. Se você usa esse medicamento, para. Dr. Fernando Balsalobre, otorrinolaringologista, médico maravilhoso. Aliás, muito obrigada. Sempre atento aí às minhas questões. Volta e meia eu falo, doutor, eu tô com dor de garganta, doutor, tô com tosse, doutor, né? E ele sempre me dá um help lá. Obrigada, sempre viu? Um grande prazer participar aqui. Obrigada. E olha, ele tá no Instagram como dr.fernandobalsalobre e o contato é o 119 3765 1080. Marca a sua consulta. 119 3765 1080. Antes que alguém fale assim, Cláudia, mas então sua imunidade não tá baixa, gente, não é nada disso. Minha imunidade tá sempre alta, eu tô sempre cheia de pique de disposição. É que com o netinho pequeno que vai pra escola, eles toda hora ficam resfriadinhos, eles voltam e meia trazem uma coisinha pra gente, não é assim? Sei bem como é isso. Tenho 2 filhas pequenas, isso é uma rotina em casa. É rotina, né? E parece que um resfriadinho neles não faz nada, mas pra gente derruba. Estrago. Exato. É impressionante. Mas muito obrigada mais uma vez, doutor. Foi uma alegria te receber. Obrigado, Cláudia. Um abraço na família, até a próxima, viu?